Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo para a escola dominical, onde temos ministrado, temos compartilhado o estudo sobre o livro de Apocalipse. E nós hoje vamos falar sobre uma das 7 igrejas da Ásia, na qual o apóstolo João ele escreve a sua carta. Lembrando a você que o livro de Apocalipse pertence à literatura apocalíptica, é um livro que trata de assuntos que em breve devem acontecer e foi escrito por João, um dos 2 apóstolos do Senhor Jesus, quando estava exilado na ilha de Patmos, e é o resultado da mensagem e visões que ele, João, recebeu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro dizer a você que as 7 igrejas da Ásia existiram, portanto, eram igrejas literal. Alguns estudiosos afirmam que também existiam outras igrejas naquela época. Essas 7 igrejas estavam situadas na região da Ásia Menor, por isso a gente fala as 7 igrejas da Ásia, que na época era uma província romana e que hoje corresponde atualmente à Turquia Oriental, e ficavam distantes cerca de 80 quilômetros uma da outra. Essa região ficava diante da ilha de Patmos. É como se João estivesse recebendo a revelação de Jesus, contemplando de longe os seus destinatários, que eram as 7 igrejas. A igreja de Éfeso tem como mensagem principal a exortação do Senhor Jesus por ter abandonado o primeiro amor. Éfeso, que era a cidade mais importante da província romana da Ásia e tinha uma localização muito privilegiada, principalmente pela sua geografia, por estar entre a Europa e a Ásia. E estudiosos afirmam que os habitantes de Éfeso era uma quantidade de 250 mil pessoas morando ali, uma população de 250 mil pessoas. Éfeso era conhecida também como foco de adoração da deusa da fertilidade Ártemis ou Diana. E sabemos algumas coisas sobre a história da igreja em Éfeso através de outros livros do Novo Testamento. No final da sua segunda viagem, o apóstolo Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Você vai encontrar essa narrativa em Atos 18, 18 a 26. Depois você pode procurar. E na terceira viagem, Paulo voltou para Éfeso, onde pregou a palavra de Deus por 3 anos. Lá em Atos 19, do versículo 1 a 41. Na volta da mesma viagem, Paulo passou em Mileto e encontrou-se com os presbíteros de Éfeso. Está lá em Atos 20, 17 a 38. E durante os anos na prisão, Paulo escreveu a epístola aos Efésios. E também deixou Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos, conforme 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Destas diversas referências aos Efésios, podemos observar algumas coisas importantes sobre essa igreja, que desde o início houve a necessidade daquela igreja examinar as doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Assim, Áquila e Priscila, por exemplo, ajudaram Apolo. Paulo advertiu os presbíteros de Éfeso sobre o perigo de falsos mestres entre eles e orientou Timóteo a admoestar os irmãos a não ensinarem outra doutrina. Então, um fato importante a considerar é que a carta de Paulo aos Efésios destacou a importância do amor, um tema frisado também nessa carta no Apocalipse. Por isso até João é enfático ao dizer que abandonaste o primeiro amor. Mas vamos ao versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 está escrito o seguinte, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Por que Cristo escolheu a comparação das estrelas para se referirem aos anjos das igrejas? Uma das hipóteses é que as estrelas apontam para a luz, para fazer separação da luz com as trevas, para exercer senhorio sobre a noite e para indicar o caminho. Por exemplo, os magos que foram orientados até Jesus através de uma estrela. Agora, o fato das estrelas estarem em suas mãos, nas mãos do Cordeiro, aponta para o controle de Cristo, o controle que Jesus exerce sobre a igreja e sobre os anjos dessas igrejas, no caso os líderes, que estão debaixo da vontade e controle de Jesus. Eles estão sujeitos à autoridade de Cristo e às suas exortações. Eles são as estrelas, porém refletem a luz que vem de Cristo, a luz de Jesus. Eles não têm luz de si mesmo, mas a luz de Cristo está neles. E a estes 7 mensageiros tem ali a orientação de Deus para levar o povo a conhecer a palavra. Aqueles que o receberam, recebem a quem os enviou. Eles falam e operam de acordo com sua autoridade e ele os sustenta. Cristo os sustenta com todo o poder e autoridade. A mão direita, nesse texto, em Apocalipse 2:1, representa o poder e a soberania. Mão direita, poder e soberania. Logo, as igrejas estão debaixo da soberania de Cristo. As 7 estrelas nos lembram de que os mensageiros de Deus estão nas mãos de Deus e que Jesus tem seus mensageiros espirituais, celestes e anjos, e terrestres, os homens. Alguns dizem que cada igreja tem seu anjo. A gente tem aquela referência em dizer, comparar o pastor como anjo da igreja. É mais ou menos isso para você entender. Cada igreja tem um pastor, que a igreja carinhosamente compara como anjo da igreja. Quando interpretamos a palavra anjo no sentido celestial, é porque o Senhor usou a palavra anjo, que tem a dupla aplicação, aplicação celestial e aplicação terrestre. Agora, quando diz assim, que conserva na mão direita, isso quer dizer que ninguém pode retirar das mãos de Cristo o seu poder, o seu controle, a autoridade e a influência que Jesus exerce sobre a sua igreja. A igreja é de Jesus, ele exerce autoridade sobre a sua igreja, ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então é importante você lembrar que como membro desse corpo, você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. Não tem como a pessoa dizer assim, pastor, eu não estou na igreja, mas eu estou ligado a Cristo. Não tem sentido. Para você ser igreja, você tem que estar ligado ao corpo, porque não existe um membro não tem sentido ser membro fora do corpo. Então a utilidade do membro vai ser ligada ao corpo, e o corpo precisa da cabeça, muito mais aquele membro. Então, para que você seja igreja, você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. Não pode ficar afastado da igreja. Essa conversa de que não vou na igreja, mas não afastei de Deus, está errado. Você afastou da cabeça, que é o Cristo, você afastou do corpo de Cristo. Então tem algo que está errado na sua vida, ok? E diz o texto, quando o texto fala assim, que anda no meio dos 7 candeeiros, significa que Cristo anda no meio da igreja. Isso nos faz lembrar que Jesus está sempre presente na sua igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. O número 7, conforme você já sabe, aponta para a perfeição, para aquilo que é completo. Logo, a mensagem de Cristo é completa e perfeita para a sua igreja. Ele, Cristo, fala às 7 igrejas, resumindo a sua palavra para toda a igreja presente naquela época e para nós nos dias de hoje. Agora, versículo de número 2 a 3 de Apocalipse 2. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aqui é um elogio. Conheço as tuas obras. Jesus elogia várias qualidades da igreja em Éfeso. Ele está inteirado do que está acontecendo naquela igreja. Ele está inteiramente atento às suas boas atitudes e também às nossas atitudes espirituais, à nossa conduta. Então, Cristo observa tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E se fazemos de maneira relaxadamente, ou fazemos com zelo. Isso é importante. Jesus sabe que existem fraquezas em nós por causa do pecado. Jesus sabe como nos animar, nos encorajar. Ele conhece o que fazemos, sabe o que sofremos. O que aprendemos é que Deus não é mal para esquecer da nossa obra e do nosso amor, ou seja, Ele não esquece de nós. O que quer que façamos, mesmo que seja apenas darmos um copo de água a alguém, isso não passa desapercebido aos olhos de Deus, ainda que não está nas nossas obras, né, o mérito para a nossa salvação. Nossa salvação não é pelas obras, não há mérito, não é por aquilo que eu faço, pelas muitas visitas, pelas muitas pregações. A salvação não está aí. A salvação, o mérito está na cruz de Cristo. Cristo morreu por nós. Não é pelo fato de ser bonzinho, de não ter feito mal a ninguém, que vai me salvar. Eu tenho que confessar Jesus como meu único, suficiente Salvador, crer nele para que possa ser salvo. Então não adianta dizer assim: eu sou bonzinho, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado, mas não tem Jesus como o Senhor da tua vida, não caminha com Jesus, então alguma coisa vai estar faltando na tua vida. Então, o que quer que façamos, mesmo que seja apenas um copo de água que damos a alguém, claro, isso tem uma recompensa, e isso é louvável ao Senhor nosso Deus. Veja bem, as boas obras foram preparadas para nós andarmos nela, não para nos vangloriarmos de nada. Enquanto Ele mesmo anda no meio da sua igreja, Jesus, Ele toma conta do sofrimento de seu povo e cuida de nós. Tudo que acontece com a sua igreja hoje, que acontece com a sua igreja desde a época dos apóstolos, é do conhecimento do Senhor Jesus. Ele sabe o que passa com cada membro da sua igreja, do seu corpo. Por isso você tem que estar ligado ao corpo de Cristo, para receber revelação, instrução em como se comportar nos momentos difíceis, de perseguição, de dor, de tristeza, de solidão. Versículo 3. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tem muito crente que para no meio do caminho por causa da dificuldade, das lutas, por não ter conseguido o trabalho que queria, a namorada que queria, por não ter conseguido aquela oportunidade que desejava na igreja. Tem muita gente que abre igreja, não dá certo, fecha igreja. Tem muitas pessoas que por não ter conseguido lá um cargo na igreja, acaba desistindo da igreja. Enfim, são interesses pessoais, não interesses do reino. Nós temos que seguir Jesus não pelos nossos interesses, mas tentar entender quais são os interesses de Deus para mim ao segui-lo. Então, esses crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por qualquer outra organização, por João. Não foram submetidos a programas e instituições por meio das quais obtinham posses de valor. Aquelas pessoas que Apocalipse fala em Apocalipse 2:3, a igreja em Éfeso, eles trabalhavam pelo Senhor, eram seus servos, não os escravos de uma organização. Não iam à igreja ao domingo para falar acerca do seu próprio nome, né? Eles iam para seguir Jesus, para fazer a vontade de Cristo Jesus. Eles não ofereciam serviço de lábios, né, dos seus lábios, simplesmente para promover a si mesmo, né?
eles estavam ali unicamente para fazer a vontade do Senhor. Então, a Bíblia fala, não suportaste provas por causa do meu nome. Essas pessoas pagaram um preço por causa do nome de Jesus, por serem fiéis a Jesus, por não deixarem a palavra, por caminharem retamente. Quantos cristãos hoje não suportam a prova de ser crente, de ter que deixar o mundo, de ter que deixar a bebida, que tem que deixar os amigos, alguns amigos que levam para o mau caminho? Tem gente que não aguenta isso, acaba voltando para o mundo. Não aguenta o fato de você estar na igreja, ler a Bíblia, ir aos domingos, no mínimo, à igreja, ter comunhão com Deus. Tem gente que não aguenta isso, então não tem chamado para ser cristão, não foi chamado para ver a vocação cristã, ou foi e não quer saber do mundão, né? Não quer saber de Jesus. Então precisa ter comprometimento com Jesus, com o reino de Deus. E aí o labor e perseverança. Deus quer nos ver como servos dedicados, que não desistem. Jesus falou da importância da perseverança. Aliás, a perseverança é uma virtude vital na vida de qualquer cristão, de qualquer discípulo. Perseverança diante de perseguições. Está em Mateus 10, 22, Romanos 5, 3 e Tiago 1, 12. Observando que perseguições fazem com que o amor de muitos esfrie, né? Devemos perseverar na oração, devemos perseverar na palavra, devemos perseverar na prática de boas obras, perseverar na comunhão, independente de qualquer circunstância, perseverarmos na fé em Jesus, no chamado de Deus para realizarmos o ministério que Ele confiou a nós. Devemos perseverar. E diz o texto, não suportaste homens maus. Depois de tanta advertência sobre o perigo de falsos mestres, a defesa da verdade se tornou um ponto forte da igreja de Éfeso. Homens que alegavam ser apóstolos foram postos à prova e achados mentirosos. Quantas pessoas aí acabam, enganando as pessoas com ensinos deturpados da palavra de Deus. Nós temos que ser igual aos cristãos bereanos, que Atos fala, examinarmos a Bíblia, ver realmente se aquilo que se prega é o que está escrito. O problema é que hoje nós temos muitas pessoas que não lêem Bíblia. Nós temos muitas pessoas que são analfabetas de Bíblia, não têm o costume de ler, de examinar, e tudo que elas ouvem, elas entendem como sendo de Deus. E temos que ter cuidado em relação a isso. Precisamos ter o zelo com a verdade da palavra de Deus. O mundo religioso que nós vivemos está cheio de pessoas que se dizem profetas, apóstolos, pastores, mestres, enfim, e acabam enganando as pessoas. Então, elas devem ser avaliadas conforme a palavra de Deus. Pessoas que alegam trazer novas revelações, às vezes revelações mentirosas, que confundem as pessoas e que geram divisão nas igrejas. Cuidado com isso. Você pode ler lá em Gálatas 1, 8 a 9, 1 Coríntios 13, 8 a 10, Judas, capítulo 3. Os apóstolos eram testemunhas oculares de Jesus ressuscitado. Na Bíblia, eram essas pessoas, aqueles que se chamavam apóstolos, eram pessoas que tiveram comunhão com Jesus, exceto o apóstolo Paulo, que foi apóstolo, mas por causa da revelação que ele teve do Senhor Jesus. Fora isso, a igreja cristã, ela não teve em seu governo, em sua forma de se organizar, a figura de apóstolos. Nos dias de hoje, um tempo para cá, que essas figuras de apóstolos foram surgindo dentro do contexto do movimento neopentecostal que nós vivemos hoje em dia. João também soube que, através da sua revelação, a necessidade de orientar a igreja em relação a falsos profetas que estavam circulando naquele período da igreja em Éfeso. E as perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. Vamos ser perseguidos, vamos passar por provas, vamos ser confrontados com heresias, com falsas profecias. Então estamos sujeitos a tudo nessa vida, com os pecados.
há somente uma coisa que nós devemos fazer. Nós devemos entregar todas as coisas a Deus, né? Devemos ser perseverantes em nossa fé, guardar a sã doutrina, sermos zelosos com a palavra e perseverantes em seguir Jesus. O problema da igreja em Éfeso: depois de Jesus elogiar, o Senhor fala do problema. Olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Às vezes nós não aceitamos que nós temos um problema, que nós temos que melhorar, que nós temos que corrigir. A gente só quer receber elogio, mas não queremos receber crítica. Então Cristo faz uma crítica àquela igreja. Olha, tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Mas pastor, mesmo a igreja sendo perseverante, mesmo a igreja tendo cuidado com falsos profetas, vamos ver o que aconteceu. O problema dos Efésios não foi uma questão de doutrina incorreta, mas de amor. Abandonaram o seu primeiro amor. Eles se esqueceram dos mandamentos que formavam a base para os ensinamentos de Deus. Quantos crentes hoje em dia esqueceram do amor de Deus? Pregam a palavra, vivem na igreja, mas não amam, não perdoam. Tem pessoas assim, queridos. Infelizmente, tem pessoas que estão nas igrejas, mas que não amam. Infelizmente, não amam. Se elas se aborrecerem com alguém, elas vão carregar mágoa para o resto da vida. Vão levar para o caixão, e do caixão vai para o inferno com isso. Então, Paulo, durante seu ministério, instruiu os efésios sobre a importância do amor como alicerce da vida do cristão. Por isso ele vai dizer lá: andai em amor. Efésios capítulo 5, versículo 2, livro de Efésios capítulo 6, 23, livro de Efésios capítulo 3, 17. Não devemos distorcer esta advertência para criar um conflito entre amor e a verdade. Foi exatamente isso que Paulo pediu aos Efésios. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4, versículo 15. O apóstolo João, então, entendia o que era amar a Deus. É bem possível que ele se deu conta quando a igreja começou a perder aquele primeiro amor de Deus. O amor a Deus é levado tão sério por João que ele diz em 1 João 5,3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, a sua palavra. Então, tem duas formas de nós demonstrarmos o amor. Amor pelo próximo, três formas: amor pelo próximo, amor a Deus e também guardando a palavra. Conforme João diz, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, quem não guarda a palavra não ama a Deus. Quem não ama o próximo não ama a Deus. Então, amar a Deus, amar o próximo e amar a palavra. O desejo fervente de honrar a Deus, a paixão de conhecer sua palavra, o sentir o Espírito Santo agindo em nossa vida, isso precisava voltar na vida dos cristãos em Éfeso. Quantos hoje já não choram na presença de Deus mais? Quantos hoje não têm alegria para estar no templo, na igreja? Quantos hoje não se sentem tocados pela palavra? O louvor está acontecendo, ao invés de louvar, fica reparando nos ministros de louvor. O pastor está pregando e fica olhando para a luz, fica olhando para o teto. As pessoas perderam essa paixão, né? Por isso o Senhor fala que nos últimos dias o amor vai esfriar no coração de muita gente. E que não seja o seu coração esse que o amor tenha esfriado. E se porventura esfriou, volte a aquecê-lo, buscando entendimento, comunhão com a palavra e com Jesus. Então, a dedicação da nossa vida a Deus é importante. No caso dos cristãos em Éfeso, a dedicação deles a Deus estava decaindo. E as pessoas não tinham cuidado do que Deus pensava delas, né? À medida que começaram a levar em conta o que o mundo pensava acerca deles. Então, eles se preocuparam mais com o mundo do que com aquilo que Deus pensava a seu respeito. Tem pessoas que são assim. Elas não param um pouquinho para refletir o que é que Deus pensa sobre a atitude que ela está tendo em relação ao seu cônjuge, a atitude que ela está tendo em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, a atitude que ela está tendo em relação àquelas pessoas que a perseguem, aquelas pessoas que a ofenderam, a atitude que ela está tendo em relação aos seus liderados, em relação ao seu chamado. As pessoas acham que Deus não está vendo isso e acham como se Deus não estivesse vendo nada. É um grande erro que os cristãos cometem nesses dias. Um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. E aí um abismo que chama outro abismo. Não somos perfeitos,
mas nós temos que orar, vigiar e procurar o tempo todo perseverar na fé. As pessoas dizem que amam a Deus, vão à igreja, né, batem palma, cantam, tem um grande momento ali emocional, porém quando tudo cessa, essas pessoas elas esquecem da palavra. Elas vivem como se nada tivesse acontecido. Parece que no domingo é uma pessoa, na segunda-feira é outra pessoa. Na segunda-feira ela é aquela pessoa maldizente, egoísta, coração duro, só pensa em si mesma, maltrata os funcionários ou é rebelde com o seu líder, e só Jesus para mostrar, para revelar realmente quem é essa pessoa. Então não dá para ser assim. Ou a gente ama Cristo e a sua palavra, a gente não ama. Lembra que no reino de Deus não dá para ficar em cima do muro. Ou você ama ou você não ama. Ou você está com Deus ou você não está. Ou você está no mundo ou você está com Cristo. Então não existe essa, vou pensar, eu vou ver. Tem muita gente, milhares de pessoas em cima do muro, que até hoje não se decidiram. E vão ser vomitadas no grande dia do juízo. Então, é muito importante essa questão. Lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. O que você fazia antes não faz mais, por culpa de pastor, por culpa de irmão, por culpa de fulano, por culpa de Beltrano. Para com isso, em nome de Jesus. Né? Essas pessoas que você culpa tanto, elas vão até ser salvas e você vai acabar ficando para trás. Então, pare de culpar se foi fulano, foi Beltrano, foi pastor, foi igreja, foi ciclano. Pare de ficar com esse ressentimento. É necessário que você tenha atitude. Volte à primeira obra. Volte às práticas que você fazia antes. E aí você terá como recompensa um galardão do Senhor. Algo estava acontecendo naquela igreja em Éfeso e que realmente chama a atenção, que é o abandono do amor, do primeiro amor. Era preciso voltar ao Pentecostes, né? Aquele fogo ardente do Espírito Santo, aquele entusiasmo, né, de poder sentir o Espírito Santo e glorificar a Deus. Era uma igreja trabalhadora, persistente. Essa era a igreja em Éfeso. Mas o que aconteceu? De alguma maneira, em algum momento, a relação daqueles irmãos com o Senhor Jesus esfriou. Em algum momento, a sua paixão para Cristo esfriou. Em algum momento, você começou a ficar olhando o defeito do irmão e esfriou. Em algum momento, você colocou no teu coração aquela palavra que o pastor falou e esfriou. Aí você fala, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de ciclano. Não vai mudar nada a tua vida. Você está parado, a obra de Deus continua, Jesus está voltando e você não saiu do lugar. Então o amor e a paixão foram substituídos pela frieza, pelo tradicionalismo, pela religiosidade, pela religião fria. É isso que aconteceu na igreja em Éfeso. Isso que não pode acontecer com você. Caíram na monotonia do dia a dia. Sabe aquele cristão que cai na monotonia da vida cristã? Não tem experiência para contar, não tem testemunho para falar, não tem uma palavra de Deus para falar para as pessoas. Tipo, Deus falou isso comigo, eu tive essa experiência com Jesus, eu fui lá e preguei essa palavra. Você não vê as pessoas fazendo isso. Hoje em dia são poucas pessoas que chegam perto de você e falam, eu preguei para fulano, eu falei de Jesus para seu clã, e as pessoas falarem com entusiasmo. Isso não existe. O que mostra que as pessoas elas estão falando um pouco de Jesus. Muitos perderam o entusiasmo de Jesus. Fizemos a obra tal. Não é no sentido de vangloriar, é no sentido do prazer, da alegria, de estar tão comprometido com a obra de Deus, e que você, por mais difícil, desafiador, problemático que seja a situação, isso não te afeta, não te abala. E as pessoas muito menos. Então, quando procuramos entender o próprio nome Éfeso, vemos que tem um estranho sentido de composição, almejado e relaxado. A igreja viveu altos anseios espirituais, mas agora tinha tornado relaxada. Então, imagina aquela pessoa que antes orava, lia a Bíblia, estava na escola dominical, participava dos cultos, mas que com o passar do tempo tornou-se relaxada. Tanto faz, tanto fez na igreja, não tem problema se leu a Bíblia ou não, se orou, não orou, não faz diferença. Então, relaxado. Às vezes nós lemos lá para a Bíblia que fala que não faça a obra de Deus,
relaxadamente, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E nós lembramos daquele que prega, daquele que está à frente dos ministérios, mas também fazemos a obra relaxadamente quando não lemos a Bíblia, quando não mantemos uma comunhão correta com Deus, quando deixamos de congregar com os irmãos, viu? E aí Apocalipse 2,5 fala o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui, Jesus pede 3 respostas dos Efésios. Primeiro, lembra, o exercício da lembrança. Lembra onde você caiu? Lembra onde tudo começou, do esfriamento espiritual, do momento que você saiu da igreja, quando tudo começou. Então o Senhor está dizendo o seguinte: lembra disso, né? Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, um exercício da memória, de você voltar lá atrás, rever aquilo que te afastou de Deus, da igreja, do ministério, e está na hora de arrepender. Não importa se foi pessoas que magoaram você, não importa as circunstâncias, importa em saber que o que está em jogo é a tua salvação, é a tua vida espiritual, é o teu galardão, é o chamado que Deus tem para ti, independente do outro, independente de qualquer circunstância. O importante é que você seja encontrado fazendo a vontade de Deus. Então ele disse para que voltasse a esse ponto de origem, aonde você errou, onde você caiu. E aí, qual a maneira de voltar? Pelo caminho do arrependimento. Então, para os Efésios era necessário se arrepender. É o segundo pedido. Teriam que lembrar de onde eles caíram, onde foi quebrada essa comunhão com Cristo, com os irmãos, com a palavra, esse amor, onde começou a esfriar, e se arrepender. Tá? O arrependimento é mudança de atitude. Quando decidimos deixar o pecado, fazer a vontade de Deus, nós nos arrependemos. Nós precisamos de arrependimento para que possamos caminhar de maneira correta e irrepreensível na presença de nosso Deus. A mudança de atitude, já falei, é o arrependimento, que é a volta à prática das primeiras obras. Agora, a terceira coisa que Cristo pede: arrepende e volta à prática das primeiras obras. Não arrepende e fica sem fazer nada não, volta. Ele fala: olha, se arrependeu, pediu perdão, está arrependido, volta agora às práticas das primeiras obras. Então o Senhor ainda dá uma oportunidade para a pessoa voltar a servi-lo, a adorá-lo, a trabalhar na tua obra, desde que a pessoa tenha um coração arrependido, mudança de atitude, de caráter, demonstre fruto de arrependimento. Tá? E aí, do contrário, o Senhor diz então o juízo: senão eu venho e vou remover o seu candeeiro. Remover candeeiro significa perder a salvação, perder a vida eterna. Tá? Versículo 6, Apocalipse 2,6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, quais eu também odeio. Apocalipse 2,6. Então o Senhor Jesus faz um elogio. Tem algo a favor daquela igreja. Então tem algo a teu favor. Você é uma boa pessoa, é uma pessoa que não gosta de coisa errada, que bacana, legal, isso é a teu favor, né? Então Jesus olha que tem muita coisa boa em nós e que agrada o coração dele, que a gente precisa realmente buscar essas coisas boas que nós temos dentro de nós, ainda que essas coisas boas não são mérito para a nossa salvação, mas são importantes para a nossa fé. E Jesus observava isso: olha, tenho contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. E aí os nicolaítas, a gente pode resumidamente dizer que eram pessoas que pregavam imoralidade, pregavam idolatria entre os cristãos, tentavam estabelecer certo tipo de domínio hierárquico dentro da igreja. Alguns desses nicolaítas, eles procuravam também trazer ensinos de falsos profetas, falsos mestres, né? Ignoravam o corpo físico como sendo o templo do Espírito Santo. Eram, na verdade, pedras de tropeço na igreja do Senhor, tá? Pessoas que
de alguma forma ou outra, tentavam deturpar o evangelho e desviar as pessoas. E aí Jesus elogia o posicionamento daquela igreja. Olha, que bom que vocês não compactuam com o comportamento, com as heresias que os nicolaítas pregam, como se, resumidamente, ele estivesse falando desta forma para aquela igreja, tá? Que os efésios, eles não gostavam daquilo que Deus também não gostava, tá? Então, é um elogio que Cristo faz à igreja de Éfeso. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E aí há um apelo. Jesus usa aqui um apelo comum no seu ensino. Chamar as pessoas para ouvir a sua mensagem. O problema das pessoas é que elas têm um coração teimoso, endurecido. Ouvem a palavra, mas não querem crer. Mas a palavra tem que ser pregada. Quer ouçam ou deixem de ouvir, nós temos que pregar o Evangelho. E aí nós percebemos que Cristo está falando às igrejas, não à igreja no singular. Então esse às igrejas, entendemos que é para toda a igreja em todas as eras de sua existência. E a recompensa é a recompensa para todos que vencerem, comer do fruto da árvore da vida, que aponta para a comunhão eterna com Deus. Ao vencedor, e aí dá direito comer da árvore da vida, Paraíso de Deus. Essa é a recompensa que aguarda os vencedores de Apocalipse, que perseverarem no amor e na verdade. Então o Senhor sempre vai usar uma referência, uma linguagem de fácil compreensão das igrejas para demonstrar que para aquele que persevera, aquele que é fiel a Deus, sempre tem uma recompensa no final. E a maior de todas as recompensas é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus, que todos nós cremos, que a Bíblia nos fala durante toda a sua história da vida eterna, da promessa de Deus, de uma nova Jerusalém celestial, para todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e for fiel até a morte, em seguir a Jesus. Concluindo, querido, a igreja de Éfeso nos ensina principalmente a cuidar para não perdermos o primeiro amor, para mantermos nesse amor a Cristo, nesse amor a Deus, nesse amor à palavra. E principalmente, aquele que perdeu o primeiro amor, volte, lembra onde você caiu, volte para Deus, volte para a presença de Jesus, volte para a comunhão com os irmãos, volte para a comunhão com a palavra e volte para a presença de Deus. Portanto, meu querido, minha querida, concluímos aqui mais uma etapa do nosso estudo. Espero ter podido contribuir com alguma orientação sobre o livro de Apocalipse, diante das dúvidas que sempre temos, porque é um livro difícil de compreendermos, mas que Deus, pelo Espírito Santo, nos dá revelação e entendimento. Espero que você possa ter entendido a vontade de Deus para a sua vida através desse estudo. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até a próximo estudo, continuando aí o nosso tema sobre o livro de Apocalipse. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.